Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado. Obrigado que é mais uma noite que o Senhor nos permite estar aqui, reunido com esse grupo de homens que têm suas famílias que se representam, homens que oram a Ti, acreditam em Ti, Pai, e esperam tudo do Senhor. Pai, usa o pregador dessa noite, Pai. Precisamos ouvir, melhorar o nosso entendimento, nos capacita, nos edifica, Pai. Lapida nosso caminhar, nosso modo de agir, nos acrescenta, Pai, tudo que precisamos para viver aqui na terra. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Pedimos, oramos e cremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, Osni. Marquinhos, a palavra está com o senhor, irmão. Amém, abençoados. Boa noite. A paz Boa do noite. Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Estou na raça, glória a Deus. Tive um mal-estar aqui chegando em casa. Aí eu parei um pouquinho para dar uma descansada, cabeça doendo. Comi uma sobremesa lá, porque não bateu muito bem. O amigo fez uma canjica e colocou uma quantidade de coco lá, acho que um pouquinho exagerado, eu não vigiei, caí dentro e deu uma ativada aqui na cabeça, mas louvado seja Deus. Estou aqui bem e estava até aqui, né, conversando com a minha mãe, que normalmente, Ricardo, quando você faz o convite, né, é um tempo menor, né, o intervalo, né, do convite para a administração, e esse já estava um intervalo longo. Então, eu estava aqui, glória a Deus, foi um período longo, eu não precisei desses minutos aqui quando eu cheguei do trabalho para... depois ali até coloquei um louvor, mas assim, estava com a mensagem aqui para estar compartilhando com os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, texto muito conhecido, mas a palavra ela se renova, é a palavra de Deus, assim como o Senhor ele falou comigo, eu acredito que vai falar com os irmãos também. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a leitura vai ser do versículo 46 ao 52, e um tema para a nossa mensagem é atitudes que mudam destinos. Atitudes que mudam destinos. Vamos falar um pouquinho sobre cego de Jericó. Depois, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tem aqui as anotações aqui. Vou tentar seguir aqui. Estou com meus bolsos aqui. Ô, Glória. Que benção. Imprimi os bolsos, deixei no bolso lá da farda do trabalho. Glória a Deus. Mas aqui já consegui manobrar aqui.
O texto, né, que nós lemos, irmãos, ele narra a história de Bartimeu. É um homem cego que vivia à beira do caminho, preso a uma condição que ele não escolheu para a vida dele. Que isso fique bem claro em nossas mentes. Que este homem, ele vivia um contexto que ele não queria e que ele não pediu para a vida dele. Assim como Bartimeu, os seres humanos, nós, por muitas das vezes, vivemos esses contextos indesejáveis, contextos difíceis, realidades que não pedimos, mas que precisamos enfrentar. Amém? Bartimeu viveu a guerra, a luta, a prova dele e deixa vários ensinos. Quantas mensagens já não foram extraídas desse texto? Isso é para nós, é um alerta, é um despertamento. É atentarmos, observarmos as atitudes daquele homem cego, mendigo, abandonado, à beira do caminho, fora do caminho. Glória a Deus. Diante, irmãos, dessas situações, diante de que Bartimeu viveu e daquilo que nós vivemos, que não queríamos, nós temos duas escolhas. Aqui eu estou colocando aqui para o contexto daquilo que Deus ministrou no meu coração. Uma, continuar nessa expressão do sentar no meio-fio e chorar, isso é uma válvula de escape, irmãos. Às vezes a pressão ela é tão grande nas nossas vidas que nos encontramos assim, precisando de um momento nosso e Deus e tanta pressão. Eu lembrei dessa expressão, do sentar no meio-fio e chorar. Pode ser uma válvula de escape, que é muito perigosa. Porque Deus não nos quer de uma forma estendida, de uma forma prolongada, chorando. Salmos 30, versículo 5. Ele, ali no final, também muito conhecido de nós, ele fala da ira do Senhor, que dura só por um momento, aí no final diz que o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria é uma afirmação, ela vem ao amanhecer. E o salmista, inspirado por Deus, tem esse entendimento, porque de manhã, irmãos, as misericórdias do Senhor já se renovaram. Você pode estar enfrentando prova, guerra, luta. Você pode passar a noite ali chorando, ali clamando, mas chegou o amanhecer para ti? Chegou o amanhecer para mim? Isso é motivo de alegria, porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Você não morreu. Você não sucumbiu a essa situação toda. Papai do céu está te guardando, está te livrando. Então, cuidado com esse tempo, né? Deus, ele conhece a nossa estrutura. Deus, ele nos entende. Deus, ele nos ama. Mas que não seja prolongado. Essa dor, esse sofrimento, esse choro. O Espírito Santo de Deus traga equilíbrio. Então, calma. Tive o meu tempo, agora eu vou me recompor. Não acabou. Não parou por aí. Amém? E uma escolha é essa, que o Senhor compreende, que é perigosa. Não fique aí vários dias. Ele te entende. Mas é a segunda, que é se indignar. Estarmos indignados com as situações que sabemos que não é o plano e o propósito de Deus para conosco. Situações de dor, situações de sofrimento,
de injúria, de calúnia, de massacre do reino das trevas contra nós. Aí você, opa, peraí. Tive o meu momento aqui de choro, ou por um instante eu fiquei no meio fio ali, fiquei sem saber o que fazer. Ali, Senhor, e agora, Senhor, não estou vendo. Momento humano. Mas a segunda opção, e é essa que eu quero, né, provocar aqui o grupo, é para a gente estar indignado, irmãos. Não é uma indignação de lamentação, de murmuração, de reclamação. É uma indignação para, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor pagou um alto preço pela minha vida. Senhor, é promessa do Senhor, é reivindicarmos, irmãos, é fazermos resistência, é lutarmos, é nos posicionarmos. Amém? E isso com a ajuda de Deus sempre, porque sem Ele, irmãos, como diz as Escrituras, nós não podemos fazer nada. Amém? E aqui, irmãos, dando continuidade, nós, por vezes, ficamos frustrados em áreas, em situações, em desejos, em sonhos, esperando que Deus faça. Vamos acordar, irmãos. Deus já fez. Não vamos colocar sob a responsabilidade de Deus aquilo que é nosso. Não vamos transferir para Deus aquilo que é nosso, aquilo que é meu, aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que agir. E a expectativa de Deus, a expectativa dos céus, irmãos, é age, clama, busca, se levanta, ora, paga um preço. Aí, irmãos, a situação por meses, por anos, está te incomodando, está doendo, está machucando, está ferindo. Só que, e o fazer à parte? A gente está esperando, irmãos. Misericórdia. Que haja um despertamento em nós para pararmos de esperar, para termos entendimento, irmãos. O salmista ele também diz que ele esperou com paciência no Senhor, só que esperar com paciência, irmãos, é posicionado, é orando, é intercedendo, é fazendo algo, é fazendo as coisas acontecerem na vida das pessoas. Às vezes, irmãos, nós nos voltamos tanto para as nossas vidas que coisas simples que podem mudar vidas a gente negligencia. Negligenciadores. Pessoas precisando de palavras que Deus já deu para a gente. De gesto, de atitude, de amor e de carinho que o Senhor ele já fez para conosco. Nós temos, temos a presença, temos o amor de Deus. Tem gente, irmãos, que está aí. Estava conversando com meu padrasto esses dias e realmente tem pessoas, irmãos, que estão precisando só de um abraço. Às vezes a gente quer tanta coisa, e perde a sensibilidade. Tem gente que está precisando só de um abraço, irmãos. E isso chega a me deixar constrangido. Eu vivi recentemente isso. Essa situação de fazer uma visita em um lar, uma pessoa que está lutando, que está guerreando ali, né, com as sequelas de um AVC. Eu fui visitar essa pessoa, os irmãos aqui da igreja, meus pais, eles já visitam essa senhora. E na visita, irmãos, o que eu percebi? A resistência, né, por conta de achar que a casa era humilde, onde ela está sendo tratada e cuidada, a resistência da mãe dela, de 84 anos, ela meio receosa de receber os irmãos aqui, mas a casa está tão humilde, a casa está precisando disso, está precisando daquilo. E a filha, que está aí nessa recuperação do AVC, nessa carência, né, desejosa dos irmãos irem, dos irmãos levarem a ceia. E Deus já abriu essa oportunidade para minha mãe ir.
que é amiga dela. Aí minha mãe, filho, vamos comigo? Amém, glória a Deus, eu fui. Irmãos, quando eu cheguei no lar, só estava a senhora, né, com a sequela do AVC, e a mãe dela, de 84 anos, não estava. Aí, no decorrer do tempo que eu ali estava, conversando, eu falei para ela, né? Falei, olha, nós estamos aqui conversando, eu vou ser bem sincero, eu quero muito dar um abraço na tua mãe. Quando ela chegar aqui, eu quero dar um abraço nela. Não sei como é que o Papai do Céu vai fazer, mas eu quero dar um abraço nessa guerreira. Irmãos, foi até engraçado, por quê? Nós chegamos na casa, conseguimos, o portão estava aberto, minha mãe ligou, a gente conseguiu entrar até a casa. E a senhorinha, quando chegou, depois de vários minutos, da meia hora, quase uma hora, chegou cheia de bolsa, mas chegou e parou no portão. Aí, nisso que ela parou no portão da casa dela, ela olhou para a casa dela e viu, né, esse abençoado aqui dentro da casa dela. Ela olhou, aí perguntou pelo neto, o Wendel tá aí? Aí eu entendi, né? Ela, ué, não conheço esse abençoado que está dentro do meu lar, né? Aí eu, oi, eu sou o Marcos, filho da Regina, amigo da mãe, da sua filha, ela está aqui, a gente veio fazer uma visita para ela. Aí ela, eu vou aí ajudar a senhora a pegar as bolsas da senhora. Ela, meu filho, muito obrigado. Ela, antes de eu pegar a bolsa, eu posso fazer uma coisa que eu estou com muita vontade de fazer, olhando para a senhora é uma guerreira, a senhora é uma benção. Ela me olhando, eu quero te dar um abraço. Ela, meu filho, pode me dar um abraço. Irmãos, meu Deus, que conexão. Que conexão. Meu coração se encheu de amor e de carinho pelaquela senhora de 84 anos. E da mesma forma dela também para comigo. Ela entrou e serva de Deus, e falamos muito da palavra de Deus. E a ceia já foi até lá, irmãos. Já levaram a ceia para... Quebrou essa resistência de, da minha casa, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, uma visita, meia hora, uma hora e pouquinho, mas um abraço, uma oração. Eu amo. É minha vovó, eu falei para ela, a senhora agora é minha avó. Ganhei a avó, irmãos. E glória a Deus por isso. Isso aqui é um exemplo, irmãos. É algo que eu vivi, que me marcou. E vocês também têm testemunhos. E que continuemos, irmãos, despertados pelo Espírito Santo de Deus, a não ficarmos prostrados, paralisados. É pegar, irmãos, aqui a causa, é pegar o problema. Senhor, tá aqui, ó. Eu vou caminhar, eu vou te servir, eu vou te seguir. É parar de esperar, irmãos. Não, quando Deus fizer tal coisa, aí eu vou lá. Quando Deus... Não, irmão, que isso? Deus já fez. Já foi. É agora. E nós podemos contribuir. Amém? Se eu fosse resumir tudo, né, em relação às atitudes que você tem que ter, né, aqui eu vou dar continuidade. Deus fez na vida dele, de Bartimeu. Deus faz nas nossas vidas. Mas nós também podemos contribuir com as pessoas, irmãos. As pessoas se acheguem a Deus. As pessoas conheçam a Deus. Como diz aí, eu não sei quem foi que falou, mas que aqui também já foi falado na reunião, tem pessoas, irmãos, que não irão parar para, num primeiro momento, ler a Bíblia. Seremos nós. Serão testemunhos desses homens que aqui estão. São os nossos testemunhos, que elas vão ter o entendimento de Jesus, vão conhecer a Jesus, vão ver a Jesus, vão ouvir da palavra de Deus. Vamos continuar aqui, irmãos. Então, eu falei aqui das duas escolhas. Aceita passivamente ou não. Chega. Esse não é o contexto que Deus tem. Toquei no assunto de não transferir para Deus aquilo que compete a mim. E vamos caminhar mais um pouco. Vou falar um pouco de Bartimeu.
a atitude de Bartimeu mudou a história da vida dele. Bartimeu poderia ter aceitado sua condição, mas decidiu lutar por uma vida transformada. Ele acreditou que o fim da sua história poderia ser melhor que o início. Isso nós vemos na palavra, irmãos. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, para ganhar tempo aqui, na parte inicial, na parte A, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Dá tempo, irmãos. Dá tempo. De repente, aí o início aí foi dando cabeçada, foi atitudes erradas, sementes erradas. Dá tempo, irmão, de nos arrependermos. Olha a oportunidade que Deus está nos dando, irmãos. Estarmos aqui reunidos é para isso. É para se arrepender, é para ter comunhão com Deus, é para ter comunhão com os irmãos. Então, melhor é o final do que o início. De repente, o início, mas atentemos. Senhor, eu vou viver. O meu final vai ser dentro do teu propósito. O Senhor no centro da minha vida. Glória a Deus, irmãos. A convicção de Bartimeu, de poderia viver num contexto diferente daquilo que ele viveu, o levou a clamar com ousadia, a clamar com sinceridade. Anos, irmãos. Não vou precisar, não estudei aqui, para precisar quantos anos ele estava ali naquela condição. Não era leigo, porque as palavras que ele usa são palavras de quem conhecia um pouco as Escrituras, mas a oportunidade em perceber o agito, em perceber o movimento daquela multidão, eu contemplo, irmãos. Eu parei para analisar esse texto e fiquei pensando, meu Deus, não era apenas uma multidão, era uma grande multidão. Como é que não deveria estar essa grande multidão? Eu pensei, meu Deus, deveriam ter pessoas ali, igual, às vezes, né? Nas igrejas, às vezes pode ter muita gente, mas muita gente às vezes desligada. Tem muita gente que está preocupado. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como é que... Uma grande multidão. Mas eu creio também que tinha uma grande multidão ali celebrando, dando glória a Deus. Aleluia, ele me curou, ele me restaurou. O Messias está aqui, se cumpriu. Só que a multidão era muito grande, irmãos. A palavra diz que era uma grande multidão. A percepção, a sensibilidade de um homem cego, mendigo, que vivia pedindo esmola. Ele, peraí. É Jesus. É Jesus que está passando ali. É Jesus. É Jesus que é o dono desta reunião, irmãos. É o Jesus que é o cabeça desta reunião. É Jesus. Nós estamos aqui movidos pelo Espírito Santo de Deus. E qual vai ser a nossa reação? E qual vai ser a nossa atitude? Falar, Deus fala. Deus tem falado, irmãos. E Deus tem falado. E glória a Deus por isso. Mas como nós reagimos? Às vezes, é Jesus. Virou uma rotina. A gente não se apercebe. Eu vou caminhar aqui, que tem outros versículos que vão completar esse pensamento, esse raciocínio da reverência à presença de Jesus. É Jesus, irmãos. É Jesus passando. Enquanto na multidão tinha gente distraída, tinha gente glorificando, lá à beira do caminho, teve um homem que reagiu àquilo. E ele, não, é hoje. É agora. Eu não quero saber de mais nada. É hoje que vai mudar tudo na minha vida. É hoje que a minha história vai ser mudada. E ele começa. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando você se posiciona, quando eu me posiciono,
Aí tem os opositores, irmãos. Aí tem as guerras. Aí tem os levantes. Foi assim com Bartimeu, irmãos. Ele poderia o quê? Sou um desgraçado mesmo. Já nasci cego, estou aqui mendigando e ninguém me ajuda. Esse é o meu destino, esse é o meu fim. Eu nasci para sofrer. Deu tudo errado na minha vida. Não, irmãos. A resistência veio, ele, eita glória, agora. Tá vindo resistência? E foi mais alto, irmãos. À medida que a resistência aumentou, ele intensificou. Ele fez a resistência maior. E ele gritava mais alto. E ele falava mais alto. E era sincero. Jesus, ele sonda os nossos corações. Ele, sabe o que está lá dentro. É a dependência total. Não parou. Não está correndo a A, não está correndo a B, não está correndo a C. Ele teve esse entendimento que só eu posso. Glória a Deus. Por quanto tempo passou? Só eu mesmo. Por que você demorou tanto tempo? Por que às vezes nós demoramos tanto tempo, irmãos? Papai do céu me deu uma chacoalhada. Senhor, eu vou aqui, eu vou ali, eu tento... Papai do céu, meu filho, para tudo e clama. Para tudo e ora. Uma oração sincera, um clamor sincero. Eu mudo. Eu faço. E às vezes a gente fica perdendo tanto tempo, irmãos. E ele clamou mais alto. E Jesus, para. Tá entre vírgulas, irmãos. O texto que nós lemos está entre vírgulas. Parando. Opa! Aí Jesus... Não. Parou. Chama esse. Eu ouvi a voz dele. Eu ouvi o clamor dele. Glória a Deus, irmãos. Você tem dúvida que Deus ele te ouve? Que Deus ele te escuta? Então vamos fazer esse caminho, irmãos. Vamos aprender, vamos extrair ao máximo desse texto. Deus ele parou, irmãos. Para atender, para ouvir, para conversar, para dar atenção. Ele estava onde, irmãos? À beira do caminho. Quem estava dando atenção para ele, irmãos? Ninguém. Cadê a família dele, irmãos? Esgotada, cansaram, desistiram. Mas Jesus não se cansa da gente, não, irmãos. Ele não está cansado de mim, não está cansado de você, não. Ele não se cansa. Ele parou tudo. É agora. É hoje. Eu vou fazer. Eu vou continuar ministrando, né? Que Jesus continua ministrando nele. Glória a Deus, irmãos. Deus ouve o clamor sincero. Salmos 145, versículo 18 e 19 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Tem que haver verdade. Clamor, invocação em verdade, em sinceridade. Glória a Deus. Caminhar aqui, irmãos. Dá tempo aqui também desses comentários abençoados. A multidão não impediu Deus de ouvir Bartimeu. Aquela grande multidão, parar para contemplar, era uma grande multidão, irmãos. Mas, Jesus. Aqui, Se é sincero, se é verdadeiro, glória, aleluia. Ele escuta todos, irmãos. Se é sincero, se é verdadeiro, não importa, irmãos. Mas como pode? Tem pessoas que pensam assim, né? Que Deus vai se preocupar com uma coisinha dessa? Deus tem tanta coisa importante. Se é sincero, se é verdadeiro. Se é sincero, se é verdadeiro, irmãos. Ele vai parar. Ele atende. Ele escuta. Glória a Deus. Seu clamor sincero chegou ao céu. Tocou o coração de Deus. O clamor dele
fez com que Jesus o ouvisse. Nosso clamor, da mesma forma, também faz isso, irmãos. Perseverança. Perseverar com propósito. A sua voz, ela pode incomodar pessoas. Sua voz pode incomodar pessoas, irmãos. Aqui o bom é isso, que a gente ministra, a palavra se renova e tem coisas que Deus é enfático. Não vamos agradar todo mundo. Glória a Deus que aqui, homens maduros, ficar chateado. Tô assim. Não, irmão, a gente não vai agradar todo mundo, irmãos. Não vai. E glória a Deus por isso. A gente tem que estar preocupado em agradar ao Pai. É vigiar, é testemunho, agradar ao Pai. E tratar as pessoas com consideração, irmãos. Jesus não agradou. Jesus foi mal interpretado. Jesus, ele expulsa demônio, por Beelzebu. Aqui também eu lembro, aqui em uma reunião, que a própria família também de achar que ele não está bem não, tá maluco, ele tá doido, peraí. O próprio Jesus, irmãos, quem somos nós? Peraí, equilíbrio. Para de achar que não deveria, não pode acontecer comigo. Para com isso, irmão, vai orar. Vigiemos. Não seremos unanimidade, e glória a Deus por isso. Não iremos agradar a todos, não iremos. Até porque, irmãos, fazendo tudo certinho e tudo correto, eu lembro de Neemias, irmãos. Depois de tristeza pelo Estado, o Estado que se encontrava, depois de um período de cativeiro, ele num contexto abençoado e o povo em um contexto de ruína ainda, ele chora, ele jejua, ele ora, Deus dá a direção, Deus move as águas, Deus o envia. O livro de Neemias, irmãos, que ação sobrenatural, em 52 dias, para a reconstrução daquilo tudo. Deus. As muralhas, as portas. Só que teve enfrentamento, irmão. Não é porque Deus te deu a direção, não é porque você orou, não é porque você jejuou, não é porque você paga preço. Teve lá, Sanbalate, Tobias, Gesem. Tiveram políticos, tiveram autoridades que foram contra, irmãos. Precisamos voltar para a terra, né? E a gente acha que vai ser tudo. Não, é guerra, é luta, é esforço, mas a vitória é nossa, irmãos. Glória a Deus. Chegando aqui à conclusão, irmãos. As circunstâncias externas, por mais duras e tristes que sejam, não têm poder para anular os propósitos de Deus em nossas vidas. A fé de Bartimeu, a atitude de Bartimeu, nos ensina que há esperança, restauração e mudança quando escolhemos clamar e agir em direção a Cristo, em direção ao nosso alvo. Doença, enfermidade, luto, punhalada nas costas, irmão, tudo isso, os olhos nele, clamor, e seguir a direção, e pedindo ele para endireitar os caminhos, e Senhor, traz luz, e glória a Deus, irmãos. Não aceite viver à beira do caminho. Vou fechar com este recado de Deus para nós. Não aceite viver à beira do caminho. Levante-se, clame, e ande em direção ao propósito que Deus tem para você. Amém, irmãos? Aqui eu agradeço essa oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando da palavra. Já estou aqui pronto para ouvir os comentários. Glória a Deus. Amém, Marquinhos. Palavra abençoada, irmão. Glória a Deus pela tua vida. Uma coisa que me tocou muito nessa passagem
Você estava falando, eu meditando aqui, o versículo 50, ele fala assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Ele era cego, ele estava na beira da estrada, ele lançou a capa, ele jogou tudo fora para seguir Jesus. E ele foi até Jesus, e ele não enxergava. Quantos de nós não enxergávamos Jesus e corremos atrás dele, né? E quando ele pede, ele pede, né? E Jesus respondendo disse: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, eu quero receber a minha visão. Ele já foi, levantou curado. Ele foi buscar o que era dele. E é isso que a gente tem que fazer. Do mesmo jeito que a gente não enxerga Jesus, ele também não enxergava. Só que quando ele clamou, ele já foi buscar. E o que aconteceu? Ele viu Jesus. Como a gente tem que fazer. Se a gente clamar, a gente enxerga Jesus. Mesmo eles não estando presentes com a gente. Eu quero dar um breve testemunho, uma coisa que aconteceu domingo. Você sabe que eu estou com aquele propósito das corridas, né? E domingo eu corri com a camiseta. Aí quando eu estava na metade da corrida, eu senti um cara me abraçou e ele gritando, mas assim, muito forte. Toda a honra, toda a glória para o Senhor, porque ele leu a frase. Deu 3, 4 minutos, passou outro, glória a Deus. Aí eu falei, meu irmão, você vê como é que pode, né? Uma frase numa camiseta. E eu mostrei isso, mostrei as fotos. Eu já tenho 12 pessoas que vão correr com a gente dia 27 com a camiseta. Então é assim, de uma coisa, e foi um direcionamento do Senhor, porque eu quis orar. Eu fui em 3 corridas, eu pedi por orar, ninguém deixou. Não pode, administrador não está aqui. Eu falei, tá bom, eu vou orar. Aí o Espírito Santo me deu esse direcionamento. Pergunta o que nós vamos fazer em 12 antes de começar a corrida e quando terminar. Nós vamos orar no meio da multidão para a honra e glória do Senhor. Então, irmão, glória a Deus pela tua palavra, viu, Marquinhos? É isso mesmo. Nós temos que levantar, não pode, joga a capa fora, joga o que tem para fora e vamos seguir Jesus. Esse é o caminho. Amém, irmão? Glória a Deus. Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Boa noite, pastor Edson. Boa noite. Paz para todos aí. Desculpe o atraso. Olha, todo mundo meditando, hein? Então vou começar aqui. Boa noite. Glória a Deus, Marquinhos, por sua vida. Que Deus continue te iluminando, te capacitando. Minha contribuição, eu queria destacar os 2 versículos que citou bem aqui, o 47 e o 48, né? Que ele falou assim: e ouvindo que era Jesus. O cego, ele deixou uma lição importante aqui, que ele apenas ouvia, ele não via, né? E nós vamos a igrejas, participamos de cultos, eventos, e nós enxergamos, né? Dizendo assim, é nós que temos a capacidade visual. Jesus fala em outros versos que há cegos que enxergam mais do que aquele que tem a visão normal ou visão plena, né? Há pessoas que deveriam ouvir e não ouvem, ou seja, há cego e mudo e surdo espirituais, né? E o cego aqui, ele ouviu e gritou, né? Isso me fez lembrar aqui, né, dentro da terapia, da psicoterapia, quando a mente está muito ocupada, a mente está muito confusa, as pessoas procuram um tratamento, e uma das saídas para quem está com a mente confusa é se mexer, andar, fazer algo para você sair do turbilhão mental, para evitar danos, automutilação, ingerir algum tipo de química ou jogar do trem, né? Aqui em São Paulo o índice de acidentes
na linha ferroviária do metrô é alta. Quando muitas vezes o pessoal fala assim, o trem atrasou, não é porque o trem atrasou porque quis, não, é porque alguém caiu no trilho. Isso já, como na Rio-Niterói, na época que eu tinha levantado também, a Rio-Niterói, há um alto índice de gente que pula do vão central, para o carro e pula. Não dá tempo nem de a polícia chegar. Então, há o turbilhão mental porque não suporta a pressão do dia a dia, a carga, é trabalho, é estudo, é escola, é criança, é separação, é briga de família. Tem vezes que o cara chega na igreja, como o Ricardo falou, e também o Antônio falou, às vezes o cara chega na igreja e dá com a mente culpada. O cara não consegue orar, não consegue ouvir a mensagem, né? E às vezes nós somos insensíveis por homens que estão passando por um momento terrível, estão cegos, surdos e mudos, estão só com o corpo presente na igreja. E muitas vezes o abraço salvaria aquela vida de tentar um suicídio, ou de tentar fazer algo, uma besteira. Às vezes há irmãos que estão na beira do colapso já, do casamento destruído, né, quer largar o emprego, porque a pressão. E o Bartimeu aqui no verso 47, ele grita. E a multidão que deveria estimulá-lo a ele a prosseguir, diz, pare de gritar. Perceberam isso no verso? Não, estou tentando impedir de buscar a salvação. Ou seja, se eu chego na igreja cheio de problema, eu não posso botar para fora o meu sentimento, porque pessoas vão se incomodar com o meu grito de choro, pessoas vão se incomodar pela minha doença, ou as pessoas vão se incomodar porque eu não consigo me comportar como a maioria gostaria que me comportasse, né? Então, que isso seja de um alerta para o nosso crescimento espiritual e também de conduta. Jesus fala muito isso em Mateus 5, né? Se alguém te bate, o que você faz? Se alguém te rouba, como você procede? Se alguém te agride, como? Então fala de conduta, mudança de conduta. Não basta dizer que ama a Deus e não se comporta deficientemente na sociedade. E Bartimeu insiste pela segunda vez e fala, ele grita mais alto. Ou seja, mesmo que ele aplicou aqui a psicoterapia de sair do turbilhão, porque naquela sociedade, cego ou viúva era pior do que o lixo, né? Então ele rompe essa barreira social de gritar e falar, filho de Davi, porque ele ouvia. No mínimo ele passava pelo templo, ou passou, não se sabe se ele nasceu cego, ou um acidente se tornou cego, mas ele está cego, mas ele ouviu a escritura e sabendo que aquele era o filho de Davi, ou seja, o filho da promessa, né? E gritou. E muitas vezes essa inércia ou ineficiência ou vergonha de gritar, né, para Deus, não com Deus, mas para Deus, né, de você pedir um socorro, porque muitos entre nós aprenderam de uma maneira que homem não chora, homem não reclama, homem não pede socorro. A Bíblia está cheia de gente chorando, né? Cheia de homens lamentando suas perdas, né? Então, que seja de alerta, que grite para Deus, não com Deus. Não cabe nós ficar questionando o porquê, e sim, Senhor, me ajuda na minha insignificância, da minha falta de observância, de não entender o que está acontecendo. Muitas vezes precisamos passar por provas, precisamos ser provados, precisamos ser queimados para tirar a escória de dentro de nós. Mas também esquecemos de zelar pelo próximo, de ajudar alguém a gritar. Então, que seja um alerta que os Bartimeus do grupo, dos irmãos, gritem em oração, né? Não vai gritar da igreja não, senão o pastor vai pegar você. Gritar espiritualmente, né? Botar para fora, tirar o que não presta e fazer a limpeza em casa, né? Vai falar, não, a casa está limpa e arrumada e ordenada, né? Então, que nós possamos gritar espiritualmente e dizer, Senhor, cura nessa área da minha vida, cure a minha cegueira, cure a minha incredulidade, cure a minha falta de coerência, cure a minha falta de fé, cure a minha falta de compromisso. Tem pessoas que acham
que a reunião é só uma reunião. Não, a reunião tem mover. Todos os grupos que se reúnem em nome de Jesus, pelo menos 3 coisas acontecem: ao mover, a manifestação e a presença de Deus. Então, ao mover. Então, pessoas que acham que reunião é só uma reunião, a Bíblia não diz isso. A pessoa está se enganando, está deixando se enganar, ou não quer saber de reunião. Que toda reunião de homens que se tem o propósito de falar de Deus, então há 3 coisas no mínimo acontecem, que é o mover, que é a presença. Homens se reúnem para aprender de Deus, então ao mover. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Mais alguém, irmãos, quer comentar alguma coisa? Pastor Edson, Reinaldo, Francisco, Lore. Esqueci de dar uma referência aqui, irmãos. Em Apocalipse, capítulo 3, deixa anotado aí, por favor, pedir para o nosso abençoado do vídeo aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 ao 22. O Senhor, ele continua, irmãos. Eis, estou à porta e bato. Educado, não desistiu de nós. Aí cabe a nós, cabe às pessoas, cabe a nós que estamos aqui ouvindo e quem irá ouvir. Deus não desistiu de você. Prova disso é esse versículo. Ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, se alguém me der atenção, se alguém desejar a minha presença, o Senhor lhe diz. Você tem que abrir, aí ele vai entrar. Vai cear. Vai ter comunhão. Vai ter paz. Vai ter alegria. Vai ter renovo, vai ter restauração. E me chamou muita atenção esse versículo pelo seguinte, irmãos. Só um alerta. Marta e Maria, no Evangelho de João, quando a família convida Jesus para estar com elas, estar na casa delas, Jesus ele foi convidado. E Jesus estava dentro da casa e dentro da casa tinha gente distraída, desapercebida. Convidou Jesus, isso trazendo para nós. Às vezes a gente até abre a porta, mas é tanta coisa dentro da gente, irmão. A gente não, a reverência é dele, o tempo é dele. Senhor, isso aqui é para o Senhor. Para a gente dar continuidade. Não somente abrir, mas abre e se prostra. Tem um momento de qualidade. Se derrame. Amém? Pedir para o editor aí para estar colocando aí essa referência aí, abençoado. Pastor Carlinhos, se quiser comentar, a gente já tem meia hora depois, só para a gente cumprir o nosso horário. Glória a Deus pela palavra, viu, Marquinho? É uma passagem que eu sempre, nas minhas orações, eu lembro desta passagem da persistência de Bartimeu, né? Manda, cala a boca, que cala a boca nada, agora é minha oportunidade, é agora que eu vou gritar, vou falar, e a gente não pode ser intimidado, né, pelas oposições. A gente tem que se posicionar, como você colocou muito bem colocado aqui, o tema, né? Atitudes que mudam destinos. Se ele tivesse obedecido à multidão, né, porque muitos o repreendiam, está escrito aqui, muitos o repreendiam. Eu posso entender que aquela multidão caminhando com Jesus e ele gritando parado, ele estava parado, ele não, né? Mas todos que passavam por ele, eu acho que repreendiam, fica quieto, não é momento de você falar. E ele cada vez clamava cada vez mais. Então ele não deu ouvidos à oposição, ele se posicionou, persistiu, e Jesus mandou chamá-lo, né? E ele foi. Que queres que eu te faça? Em Mateus, a mesma passagem, fala que Jesus, movido de íntima compaixão, atendeu ele, não é? É assim que Jesus trata com cada um de nós, íntima compaixão. Ele tem misericórdia por cada pedido, por cada clamor. O que nós temos que fazer é nos posicionar mesmo, né? Nossa atitude de persistência
Ah, eu estou orando por uma causa já faz tempo, continuo orando. Eu não posso mandar Deus, eu quero já. Não, ele aproveitou a oportunidade. A prova é que Jesus mandou chamar. Ele podia clamar, clamar, clamar. E se Jesus não parasse, a voz dele ia sumindo. Não é? Jesus continua a caminhada com a multidão atrás dele e ele parado lá. Mas como ele continuou gritando, Jesus ouviu, como o Marquinho falou. Jesus ouviu e mandou chamá-lo. Então é assim. Nós não podemos abrir mão da nossa bênção, seja ela qual for, no tempo que é do Senhor, que é o melhor tempo, mas continuar persistindo, né? Invocando. E aí faz a gente se reportar aquela passagem daquela viúva que clamou para um injusto juiz, né? Aquele juiz perverso, aquele juiz iníquo, de tanto ela persistir, de tanto ela clamar para que ele julgasse a causa dela, para ele ficar livre dela, ele acabou julgando. E Jesus, contando essa parábola, ainda termina assim: viste o que fez o injusto juiz? Ele julgou a causa dela. E Deus, que é um Deus todo-poderoso, não vai julgar a nossa causa? E é o que aconteceu com Bartimeu, né? Jesus atendeu o clamor dele, abençoou e ele recebeu a sua vitória. E uma coisa interessante que nós lemos aí, né? Ele passou a seguir a Jesus. Quando a gente recebe a bênção, oh, maravilhoso, recebi minha bênção, minha promoção, a minha cura, né? A parte financeira foi solucionada. E aí? E o agradecimento? E o fato de você continuar no caminho com Jesus? Porque muitos recebem a bênção e tchau. Entra na igreja só por causa da bênção. Recebeu a bênção, não aparece mais. E a gente tem conhecimento disso, né? Eu conheço várias pessoas, infelizmente. Agora, quando a gente continua seguindo a Jesus, ele não limita a bênção, tem outras bênçãos, né? Tem outras bênçãos. Quem sabe esse cego aí, a palavra não fala, mas ele pôde, através da sua experiência, contar para tanta gente, né? Contar para tanta gente que o Messias, que Jesus o curou. Então, a bênção maior é podermos ser usados pelo Senhor. Glória a Deus pela palavra, Marquinho, pelos comentários. E é sempre muito bom estarmos juntos, né? Compartilhando a palavra de Deus. Amém. Se vocês tiverem algum pedido de oração, podemos fazer agora. O tempo, pastor Carlinhos, que Deus vai me abençoar no meu serviço aí, e essa oração para minha mãe e minha esposa, né? Por cada um deles que está na live. Vamos orar sim, Reinaldo. Fica firmão aí que Deus tem muita coisa para fazer e realizar na sua vida, viu? Mais alguém? Amém. Orar pelo Brasil, né? Brasil é o nosso país. Temos que orar incessantemente, porque eu sei que Deus está ouvindo. Ele ouve. Vamos clamar, né? Como nós aprendemos aí. Vamos clamar a Deus. Pastor Carlinhos, eu pedi oração pela dona Josefa, pelo Marcelo, por mim também, que eu não estou bem. Foi umas 2 semanas já que eu estou com problema. Não sei se eu estou pode estar com pneumonia, porque eu estou com muitos problemas no corpo, né? Doendo muitas costas. Eu estou meio preocupado, que eu tive pneumonia o ano passado e peguei muito friagem esses dias aí. Né? Vamos orar, Lorival. Vai ficar bom no nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Mais alguém? Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor. Pedi oração pela saúde da minha esposa, né? Ela estava com as dores na lombar, pela minha fé, né? E o Senhor Jesus continue me abençoando, né? E fortalecendo mais e mais. Tá bom? Tá certo. As suas pernas ou da tua esposa? A minha esposa, Luciele. As pernas boas. Ainda dá para jogar um futebolzinho. Certo. Vamos orar, né? Mais alguém? Quer pedir? Pastor, Pode falar, Ricardo. Pastor, eu queria pedir pela Igreja de Cristo, para que haja um avivamento, um despertamento desse povo, aqueles que não gritaram ainda, que gritem, que clamem. Igreja brasileira, né? Com certeza. Que haja um mover, né? Um clamor, uma súplica
por tantas coisas que a igreja pode fazer a diferença nesse país. Então, temos que nos posicionar, né? Vamos orar, sim. Mais alguém? Então, vamos orar? Curva a sua cabeça aí. Senhor, muito obrigado a Deus por esse momento, mais um tempo especial, um tempo precioso, um tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Isto é precioso, Senhor, porque muitos não têm esta oportunidade, muitos não podem se reunir, muitos não têm a tua palavra em suas mãos, mas nós temos, ó Deus, a oportunidade de ler, compartilhar e termos esse canal, ó Deus, aonde nos une, independente da distância. Somos gratos por esta grande bênção. Também colocamos aqui os pedidos de oração, ó Deus, o Reinaldo, Senhor, com relação ao seu serviço. Ó Deus, ajude-o naquele trabalho, fortalece, dá sabedoria, dá entendimento e o ajuda-o naquele lugar de uma forma especial. Também a sua esposa, a sua mãe, nós oramos porque cada vez mais elas se firmem nos teus caminhos e que recebam do Senhor a porção que o Senhor tem reservada para esta família. Então, Senhor, clamamos porque cremos que o Senhor é Deus que ouve, que está aqui. Também oramos pela nossa nação, o Brasil. Senhor, este país precisa, sim, ó Deus, da correção, porque, ó Deus, esse país está muitas vezes debochando em muitas situações, caçoando, duvidando que existe Deus. Mas existe, ó Deus, milhões e milhões de brasileiros lavados, comprados, remidos pelo teu precioso sangue, que estamos juntos clamando. Una a igreja brasileira, Senhor, para que tenha o mesmo propósito, o mesmo espírito, Senhor, a mesma intenção de clamar, porque quando a igreja clama, os céus se movem, e nós sabemos que o Senhor ouve, sabemos que o Senhor está registrando cada oração. Então, una a igreja brasileira, que deixe de lado, Senhor, picuinhas de denominação, que isso não leva a nada, mas que possamos estar unidos no mesmo clamor, com a mesma fé, com a mesma convicção que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Liberta esse país, Senhor, nós te pedimos. Oramos pela dona Josefa, o Marcelo, que o Senhor possa continuar curando, fortalecendo, renovando as forças deles, e nós cremos que o Senhor já está atuando. E o Lorival agora, Pai, em nome de Jesus, que todo mal, todo o sentimento de dor, ou toda essa dor que tem no corpo, nas costas, nos pulmões, nós repreendemos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, sai todo mal da vida do Lorival. Nós declaramos pela fé que nós temos num Deus misericordioso. E nós cremos na cura completa do Lorival. Também o seu joelho, Senhor, restaura completamente os seus movimentos, que ele possa estar sendo totalmente curado e restaurado. E que isto seja para a glória e honra do teu nome. Oramos também pelo Joelson, ó Deus, também a sua esposa, a ele, Senhor, a sua família de uma forma geral, esteja abençoando, sustentando, renovando a cada dia mais as suas forças, ó Pai, abençoando de uma forma muito especial para que ele possa glorificar ao Senhor pela vitória que certamente virá. A igreja brasileira, Senhor, nós oramos, mas continuamos, ó Deus, te suplicando, Senhor, que esta igreja tenha compromisso verdadeiro e que haja um clamor sincero, porque o clamor sincero, o Senhor ouve e o Senhor responde. Dá-nos a todos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador, e amanhã também, Senhor, desperta-nos para um novo dia, e durante toda a semana, continue conosco, nos ajudando e nos abençoando. É o nosso pedido, é o nosso clamor, e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Tchau. Boa noite, Zé. Paz. Boa noite.